E eu agora tenho mais uma língua, e é por isso que até dizem que as tias gostam muito dos mirandeses, que eram 2 línguas. E, por essa via, acho que se começou uma caminhada que, de ao contrário ao que dizem, este escritor, este sociólogo francês, nunca cheguei a perceber se fiz isto por estas coisas modernas que são os computadores, agora de Bordeus, que chega lá onde está. A mim nunca falou comigo. E até seria interessante ver o que eu pensaria. Não sei se falou contigo. Falou. Bom, então ficou top para ti. É o software do Amadeu. Mas nós temos gente há muito tempo nesta caminhada. A mim parece-me que não. E eu diria, então, por causa disso, desistimos. E é normal que daqui a muitos anos, já não estaremos nós cá, não se fala mirandês. Mas os romanos já se falavam uma língua que já nos fala agora. E eram milhões. E tinham peso. E acho que tinham espada, pelo menos. Ora, se nós lá pudermos levar a chegar à tese desse tio aqui ao meu lado, do Carlos, se calhar o Caldeirão se vai a fazer, mas passam muitos anos e nós ficaremos à honra. E tanto mais que andamos nós sempre na vida a tentar honrar isto e aquilo. Honramos Afonso Henriques, honramos o Vasco da Gama e as epopeias, não sei o que mais. Então não estaremos nós a fazer o que temos que fazer, honrando gente que falou, que se expressou sempre a mirandês, que transmitiu, que fez um rincão, que levou nas espaldas, que levou quando os castelhanos queriam venir e tomar sempre ao norte, que ele tocava primeiro aos mirandês, Caim de Miranda, aqui ao Algoz, Outeiro, Bragança. Portanto, não é um dever de honra, de pátria, de sentimento, nós continuarmos a falar, podendo e com este dever falar aquilo que outros falaram e que nos levaram. Claro que sim. E, portanto, eu irei fazê-lo sempre que puder. Na instituição ou nas instituições onde eu estudo, e agora eu estou, há aí outro tipo, que também se chama Ferreira, e a Carlos, e a Armada, em todo o sítio, nós falamos em qualquer circunstância, mirandês, e agora pela razão que é a língua oficial. Portanto, a mim parece-me que há perigos, como todas as línguas têm perigos, há línguas que aparecem e desaparecem, mas às vezes cheguei a ver e dizer assim, bom, não é o facto de haver uma lei que a língua avança ou não avança. Eu direi que não. Mas, se calhar, pode ser um bom marco, pode ajudar. Agora, há aí um conjunto de, não sei o que é dizer, o outro dia que eu aqui na rádio dizia que estava contra todo aquele curso obrigatório. E eu não sei porque há que ser obrigatório haver um Ministro da Cultura e é o que teremos, por exemplo. Não sei porque que é obrigatório. Um tio destes tem uma obrigação e é cumprir leis. O Ministro da Cultura fala alemão com as empregadas. Pois devia ter outra obrigação de falar corretamente, já não diria mirandês, mas o Ministro de um Estado tem que cumprir a lei. E a lei não foi alterada. A lei existe. E o que deve dar este e os outros ministros, deve dar uma continuidade àquilo que está estipulado na lei e criar-lhe os meios, os mecanismos. A verdade é que a lei foi produzida e, felizmente, a lei se transformou em prática porque nos 90 dias foi regulamentada. É o regulamento que foi possível, que o Amadeu acompanhou, que não era esse regulamento, seria outro, mas o regulamento muda a qualquer governo num simples portaria. E, portanto, pode dar uma caminhada seguinte. A que tínhamos era a gasolina que nós precisávamos na altura. Agora, se calhar, temos já outra possibilidade de ir avançando. Pode-se alterar essa portaria. Agora, o governante tem o dever não de insultar pessoas que não fazem nada mal ao país, e como o Zé dizia, não há questões de nacionalismos. Há questões de dignidade e de honra de uma língua que se fala há 8 séculos, e não é a história ou xiste, é preciso dizê-lo isto, sendo Afonso Henriques, ontem eu dizia,
um rapazito que vivia com a mãe na Corte de Leão, não era o castelhano que se falava, era o leonês. E tal como na altura é a língua pujante, e agora já não o é, falava com os seus primos, com a mãe, na corte, em Leão, sendo um mirandês, um velho leonês século XII, para não termos grandes discussões à volta disso, certamente Dom Afonso Henriques falava mirandês. E, portanto, com 8 séculos, o que é, e com a luta que outros que têm esta questão a fazem, exigem, querem. Vamos às Astúrias, têm uma lei de uso, insistem na oficialização da língua. A luta é fortíssima. Eu, no dia da língua, ainda há menos de um mês, estive ali. Mas o empenho e o respeito que eles têm connosco. Nós, meia dúzia deles, conseguimos uma lei aprovada por unanimidade. E eles não conseguem uma língua que falam 600 mil pessoas, se escreve e tem televisão, rádios e tudo mais. Por isso, eu penso que o que se tinha de fazer na altura tinha de ser feito. E ainda bem que havia um deputado falante e que houve essa possibilidade, na altura própria e devida, de termos a lei. A lei é marco, é caminhada. E eu julgo que a partir dali muitas coisas apareceram. Hoje eu exorto a todos que, estando cientes de perigos que possamos correr, mas já há uma caminhada que é obrigatória, que é para a frente, e não há hipótese de ir para trás. Portanto, tem que haver empenhamento, e eu que não ouvi, só ouvi um resumo de notícias, como dizia o Sr. Presidente da República no dia 2 de Portugal, há de ter esperança. E vamos a ela. Muito bem. Antes de dar a palavra ao Amadeu, eu vou fazer só 2 comentários breves. Em primeiro lugar, eu acho que o Dom Afonso Henriques, conhecendo a personalidade dele, como quem lê as obras sobre o Dom Afonso Henriques, e elas agora vão estar na moda outra vez, quanto mais não seja, faz este ano 900 anos que ele nasceu. E vem aí Guimarães, capital da cultura, e portanto há aí uma série de capital europeia da cultura, e espero que as pessoas se lembrem desse primeiro rei que nós tivemos, que era, do meu ponto de vista, um fidalgo de Entre Douro e Minho, que tinha um condado. Com esse condado, isso é que para o Amadeu, que trabalha na CMBM, portanto deve ser especialista nessas coisas. Com a sua empresa, com o seu condado, constituiu uma holding, foi para aí fazendo fusões e aquisições por aí abaixo e inventou um país. Eu acho que quando se nós olharmos para a figura de Dom Afonso Henriques, percebemos o que era o sentido da empresa, o sentido de empresa mesmo, empresa, e por aí abaixo, e fazer isto. A minha tese é que o Dom Afonso Henriques não teria chegado a Lisboa se naquela altura houvesse telejornal. E estou disposto a defender. Bateu na mãe porque não lavava os pés, porque falava leonês ou falava mirandês, essas coisas todas. Bom, nós estamos a comemorar estamos a falar mirandês no dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Já foi dia da raça, mas eu acho que nós devemos evoluir, e a minha tese, a minha proposta há muito tempo é que se transforme o dia 10 de junho no dia da língua portuguesa. Ao comemorar a língua mirandesa no dia 10 de junho, porque acho que comemorar o dia da língua portuguesa é abarcar os territórios todos onde se fala português e alargar um bocado os nossos horizontes e a nossa geografia de afetos. Eu gosto de falar desta linguagem da geografia de afetos porque me parece muito mais interessante nos tempos que correm. Mas o Amadeu